Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao nosso segundo vídeo. Hoje eu vou responder a Maria Lúcia sobre a questão dela de conviver com pessoas difíceis. Primeiro a gente precisa entender o que é uma pessoa difícil. Qual é o significado da palavra difícil, tá? Para quem já foi minha cliente ou para quem já passou por algum tipo de sessão comigo, alguma conversa mais profissional, eu sempre conto uma historinha quando a gente aborda a questão da dificuldade que se passou comigo lá na época da faculdade. No final dos anos 80, isso faz um pouquinho de tempo, só que eu já me formei, né? Para quem não me conhece, eu me formei em processamento de dados no final da década de 80 e o que hoje aí seria um profissional de TI, alguma coisa nesse sentido, né? Mais atualizado. Bom, mas enfim, lá naquela época eu tinha um professor que dava cálculo 2 e era uma matéria que realmente era muito difícil. Quem já teve cálculo 2 na vida sabe do que eu já estou falando, né? Então, eu reclamava bastante na época, assim. Ele nos dava bastante liberdade em sala para brincar e como eu era assim, a caçulinha da sala, eu ainda tinha um pouco mais de liberdade, um pouco assim, mais de espaço para isso, né? Era uma menininha, 19 aninhos, mimada, assim, então eu usava um pouquinho disso, assim, para aproveitar os espaços que iam me cedendo, né? Sempre na boa situação, claro. E numa dessas de eu ficar reclamando, de fazendo aquele charminho, porque eu não queria, que eu não ia pra NASA, que eu essas coisas assim, que eu prometia pra ele que se eu fosse chamada pela NASA eu não ia trabalhar lá, né, que eu não precisava aprender porque era muito difícil. Então, aí um certo dia, de tanto eu reclamar, que a matéria dele era muito difícil, ele parou do meu lado com todo o bom humor que ele sempre teve, né? Bateu na minha cabeça assim, falou: "Filha, sabe por que você acha que é difícil? Porque você não sabe fazer. Porque depois que você aprender, você vai entender que não é tão difícil assim. Você vai até achar fácil." E aquilo acendeu uma luz em cima da minha cabeça. Não pelo fato dos cálculos, mas como uma lição de vida. E eu parei e realmente comecei a pensar que tudo que a gente encara como sendo muito difícil é porque a gente não sabe lidar. E hoje a questão da Lúcia é exatamente sobre isso. Pessoas difíceis de se lidar, de se conviver. Será que elas são difíceis ou é a gente que não está sabendo lidar com elas? Eu voto na segunda opção. 99% de chance de ser a segunda opção. Então, eu quero deixar aqui para vocês essa, essa ideia para que vocês reflitam. Sempre que vocês encontrarem uma dificuldade na vida de vocês, primeiro analisem para saber se realmente essa dificuldade não é uma resistência com aquela questão. Né? Depois a gente vai passar para uma segunda fase, tá? Então fica aí uma reflexão para você fazer sempre que você se deparar com alguma coisa que você rotule como sendo difícil, tá? Então, o que é uma pessoa difícil? Vamos lá, Maria Lúcia, o que é uma pessoa difícil? Talvez seja uma pessoa que a gente tem uma certa restrição, um certo preconceito em relação a ela. Pessoas que a gente depositou algum tipo de esperança, confiança ou expectativa que não foi correspondido. Às vezes pode ser ao contrário também. Essa pessoa pode ter depositado confiança, esperança, uma expectativa em cima de nós ou sobre algo que estava diretamente ligado a nós e que por algum motivo, até mesmo inconsciente, a gente não conseguiu atingir, né? A expectativa ou atingir o objetivo que nem sempre a gente estava sabendo que ele existia, tá? Então, uma segunda reflexão para vocês.
Vamos lá, a questão dela. Como conviver com pessoas assim? A partir do momento que você entende que a dificuldade está dentro de nós em relação a lidar com isso, porque a gente não sabe lidar, seja uma dificuldade porque a pessoa é difícil emocionalmente, a pessoa é difícil, sei lá, historicamente, ela pode ser alguém que nos representa situações complexas, dolorosas, ela é um representante de uma dor muito grande e você tem que conviver às vezes, né? Então, você convive com um pai abusador, por exemplo, ele vai continuar sendo seu pai e isso não vai mudar. E assim a gente precisa levar a vida. Então, essa é a chave principal, tá? Você olhar para aquela pessoa e, primeiro passo, entender o que ela representa para você. É a primeira situação. Qual é a dor que ela traz no seu inconsciente ou qual é a representatividade que ela traz dessa dor para você. A partir dessa nomenclatura, dessa emoção que você vai dar, se é dificuldade porque você tem raiva, se é dificuldade porque você tem mágoa, se é dificuldade porque essa pessoa representa alguma coisa muito ruim na sua vida, ou foi ruim para os seus pais, ou para sua mãe, ou para alguém muito querido, né, que é muito próximo de você. Então, primeiro você precisa identificar isso, para depois a gente poder entrar um pouco mais profundo e saber como eliminar e ressignificar tudo isso, tá? Na questão, como eu falei no vídeo anterior, a gente sempre vai trabalhar aqui nesses áudios, nesses vídeos, de uma forma de uma tríade, na forma de uma tríade, corpo, mente e espírito, tá? A mente, ela vai nos dizer, na parte psicológica ou na parte da nossa emoção, qual é o significado daquilo. Que é isso que eu estou propondo aqui para você nesse momento. Signifique, pergunte se essa dificuldade é uma dificuldade por raiva, é uma dificuldade, qual é a emoção que está conectado nessa dificuldade, tá? Aí eu vou precisar dessa devolutiva sua. Espiritualmente falando, que é a nossa alma, a gente precisa entender que as coisas difíceis são apresentadas para nós para que a gente possa atingir uma sublimação. O que é atingir uma sublimação? Você precisa se purificar, você precisa superar essa dificuldade, você precisa entender qual é o ensinamento que essa dificuldade vem trazendo para você. Às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo um pouco clássico. A gente tem, assim, a maior parte das nossas dificuldades estão relacionadas com pai e mãe, né? Às vezes você fala assim, ai, mas a minha mãe é muito difícil de se conviver. Qual é o ensinamento disso? Ela é muito difícil de se conviver, por quê? Porque você não, uma hipótese, tá? Você não reconhece o amor de mãe que ela deveria ter te dado, ou você não reconhece que o que ela te deu foi o suficiente, ou você reconhece algum tipo de situação nela que você não concorda, e isso te traz um afastamento, uma negação dessa pessoa como sendo sua mãe, entendeu? Então isso é um segundo passo também que a gente precisa entender e observar para quê? Para a gente poder superar. Se você não pode vencer um inimigo, e no caso eu não estou falando da sua mãe, e sim da dificuldade, você não pode vencer um inimigo quando você não o conhece. Se você entender que essa dificuldade
veio para te trazer uma evolução quanto pessoa, para sublimar o que há de melhor em você e para você colocar isso a serviço da sua evolução, você não consegue melhorar. Se você não entender isso, você não consegue entender o ensinamento, aceitar esse ensinamento e dar um passo adiante na sua evolução, tá? Então são duas percepções que eu deixo aqui como, vamos chamar, uma liçãozinha de casa, tá? Para você me dar uma devolutiva depois, pra gente fazer uma segunda parte desse vídeo, porque eu acho tem uma outra pessoa ali embaixo nos comentários que fez mais ou menos a mesma questão, tá? Então fica aí para você e para outra pessoa que também comentou a mesma coisa, de pessoas difíceis, tá? Primeiro, qual é o significado dessa pessoa para você, qual é a emoção que ela traz para você e qual seria o ensinamento que você acha que pode haver nessa dificuldade. E o terceiro, que é a base do nosso corpo, como que a gente vai colocar isso em prática. Para colocar em prática uma solução, eu preciso realmente dessas duas primeiras questões, pelo menos um norte, para eu direcionar você para o caminho correto de solução, tá bom? Eu vou aguardar a devolutiva sua e eu vou fazer um segundo vídeo com a mesma questão, para a gente poder ir um pouquinho mais a fundo nessa relação dessas pessoas difíceis que cruzam a nossa vida, tá bom? Gratidão e espero vocês daqui a pouquinho no próximo vídeo. Um beijo.